Oiê, uma frase dita sem pensar pode ficar guardada na memória de alguém por anos. Hoje eu quero falar sobre um dos hábitos mais silenciosos e mais poderosos dentro de uma casa: as palavras que usamos. Uma casa ela é feita de tijolos, paredes, móveis e objetos, mas ela também é feita de palavras. É feita do que a gente fala, do que a gente escolhe calar, das conversas que evita e principalmente do tom que usamos quando falamos com quem amamos, porque muitas das vezes não é exatamente o que foi dito que permanece dentro de alguém, é a forma como aquilo foi dito. Você nunca faz nada pode pesar muito mais do que imaginamos. Um silêncio pode dizer não quero conversar, mesmo quando o que existe por trás dele é eu não sei como falar sobre isso. E um simples eu estou aqui pode mudar completamente o clima de uma casa. Por isso, hoje vou trazer situações muito comuns do dia a dia, daquelas que acontecem dentro de qualquer casa e que muitas das vezes parecem pequenas demais para percebermos o impacto que tem. Porque as palavras também, elas constroem o lugar onde a gente vive. Então, vamos lá. Ponto 1. Rótulos que colam. Sabe quando no dia a dia a gente começa a definir alguém por uma característica qualquer? Você é sempre desorganizado, você é preguiçoso, você nunca presta atenção, você é difícil demais. Sabe esses rótulos? Às vezes falamos isso no automático, principalmente quando estamos cansados ou irritados. Mas existe uma diferença enorme entre corrigir uma atitude e definir uma pessoa por ela. Então, quando um rótulo ele é repetido muitas das vezes, ele pode começar a fazer parte da forma como aquela pessoa se enxerga. E em vez de pensar, poxa, eu deixei meu quarto bagunçado, ela pode começar a pensar, poxa, eu sou desorganizada, a ponto de nunca conseguir organizar meu quarto. Isso muda tudo, porque uma atitude, ela pode ser transformada, mas quando transformamos uma atitude em identidade, criamos uma história que a pessoa pode começar a acreditar sobre si mesma. Então, dentro da casa, nossas palavras têm um peso enorme, justamente porque vêm de pessoas importantes para nós. Então, da próxima vez que você sentir vontade de dizer você é tananã, alguma coisa, experimente trocar. O que aconteceu? Como podemos resolver isso? Muda completamente o cenário. Então, você continua colocando limites e corrigindo o comportamento, mas sem colocar um rótulo sobre quem aquela pessoa é. Porque uma casa acolhedora não é aquela onde ninguém erra, é aquela onde o erro pode ser corrigido sem que a pessoa precise se sentir errada por existir. Ponto 2. O tom importa mais que o conteúdo. Às vezes a gente pensa, mas eu só falei a verdade. Só que dentro de casa não é apenas o que falamos que importa. O jeito como falamos também comunica. Pensa na mesma frase, olha, você pode guardar suas coisas? Dita com calma, pode ser apenas um pedido. Agora imagina essa mesma frase dita com irritação, ironia ou gritando. Você pode guardar suas coisas? Muda completamente. Então a frase é praticamente a mesma, mas a mensagem que chega é completamente diferente. Então, no primeiro caso, as pessoas podem ouvir, poxa, existe ali algo que eu preciso fazer. E tá tudo bem, eu vou fazer. No segundo, ela pode ouvir que, tipo, olha, você tá me irritando, você nunca faz nada direito, tem alguma coisa errada com você e que você precisa consertar. E aí é que muitas conversas dentro de casa se tornam conflitos. Quando o tom ele vem carregado de raiva, a outra pessoa muitas das vezes deixa de ouvir o conteúdo e começa a se defender do ataque que sentiu. Então, por isso, antes de perguntar o que eu preciso fazer, experimente também perguntar como é que eu estou dizendo. Então, porque falar com calma ele não significa deixar de colocar limites. Ele significa colocar limites sem transformar a conversa em uma ameaça. Então, a mesma frase ela pode criar aproximação ou afastamento. E dentro de uma casa, o tom de voz também constrói um ambiente emocional onde a família vive. Ponto 3. Palavras de cobranças versus palavras de incentivo. Dentro de casa, muitas das vezes a gente quer a mesma coisa, que algo seja feito.
Mas a forma como pedimos pode mudar completamente o clima da conversa. Então, por exemplo, cobrança. Você nunca ajuda em casa. Incentivo. Quando você me ajuda, a rotina fica muito mais leve para nós dois. Então, percebe a diferença do que eu falei? Então, na cobrança, a pessoa escuta uma acusação. No incentivo, ela consegue perceber o impacto positivo da atitude dela. Outro exemplo, cobrança. Você precisa estudar mais, desse jeito não vai conseguir. O incentivo. Eu sei que você é capaz. O que você acha que pode fazer de diferente para melhorar? Ou ainda, cobrança. De novo, você deixou tudo bagunçado. Incentivo. Vamos pensar juntos em uma forma de deixar esse espaço mais fácil de se manter? Então, não se trata de passar a mão na cabeça ou fingir que está tudo bem. Limites continuam sendo necessários. A diferença é que, em vez de usar as palavras para apontar o erro e gerar culpa, usamos as palavras para despertar responsabilidades e participação. E quando a pessoa deixa de sentir que está sendo constantemente atacada, ela tende a ficar muito mais aberta para ouvir, para colaborar e mudar. Às vezes a gente não precisa mudar o que precisa ser dito. Ela precisa apenas mudar a maneira como escolher dizer. Porque uma palavra de cobrança ela pode fechar uma conversa, mas uma palavra de incentivo pode abrir um espaço para transformação. Ponto 4. O silêncio também comunica. Então, quando falamos sobre palavras dentro de casa, é importante lembrar de uma coisa: o silêncio também fala. Então, nem sempre é aquilo que dizemos que deixa uma marca, às vezes é justamente aquilo que nunca dizemos. Quando a gente deixa de falar eu te amo, deixa de elogiar, deixa de agradecer, deixa de reconhecer o esforço de alguém, pode parecer que não estamos dizendo nada, mas emocionalmente alguma coisa está sendo comunicada. Então imagina uma pessoa que prepara uma refeição todos os dias e nunca escuta um obrigado. Uma criança que se esforça e nunca ouve eu tenho orgulho de você. Um parceiro que faz pequenas coisas pela casa e nunca recebe um reconhecimento. Com o tempo, a ausência dessas palavras também pode criar uma sensação de invisibilidade. E muitas das vezes pensamos, mas eles sabem que eu amo. Talvez saibam, mas amor também precisa ser expresso, percebido e vivido. Então não precisamos esperar uma data especial para dizer o que sentimos. Obrigada por hoje. Eu percebi o seu esforço, fico feliz por ter você aqui. Eu te amo. São frases pequenas, mas que podem ocupar um espaço enorme dentro de alguém. Porque assim como uma palavra dura pode permanecer na memória, uma palavra de afeto também pode se transformar em segurança. Então pense na sua casa hoje. O que você sente, mas ainda não está dizendo? Talvez alguém esteja precisando ouvir justamente aquilo que você acha que já está implícito. Ponto 5. Pedir desculpas com prática, não como fraqueza. Dentro de casa, a gente vai errar, vai falar num tom errado, vai perder a paciência, vai dizer alguma coisa que depois gostaria de ter dito de outra forma. E tá tudo bem, gente. O problema não é errar, é agir como se não tivéssemos errado. Então, pedir desculpas não diminui a nossa autoridade. Pelo contrário, ensina que somos responsáveis pelo impacto que causamos no outro. Então, imagine dizer: eu estava irritada, mas não deveria ter falado com você daquele jeito. Me desculpa. Isso é muito diferente de eu só falei porque você me irritou. Então, na primeira frase, existe responsabilidade. Na segunda, existe uma tentativa de justificar o próprio comportamento. E quando uma pessoa dentro de casa aprende que pode reconhecer um erro sem ser humilhada, ela também aprende a fazer o mesmo. Então, é assim que a confiança vai sendo construída. Não pela ausência de conflito, mas pela capacidade de reparar depois deles.
Às vezes, uma simples frase como "eu errei com você" pode ensinar muito mais do que dezenas de discursos sobre respeito. Então, porque uma casa emocionalmente segura, ela não é aquela onde ninguém machuca ninguém. É aquela onde, quando alguém machuca, existe espaço para reconhecer, pedir desculpas, reparar e tentar fazer diferente. Então, pedir desculpas, ela não enfraquece os vínculos. Muitas das vezes é justamente o que os fortalece. Então, tem alguma frase que ficou marcada para você, boa ou ruim, dita dentro de casa? Compartilhe aqui nos comentários. No fim, eu quero dizer que a casa também é construída pelas palavras que usamos todos os dias. Então, cada frase, cada tom, cada silêncio e cada pedido de desculpas vai construindo aos poucos o ambiente emocional onde vivemos. As palavras, elas são uma construção diária. E se elas podem aproximar, também podem afastar. No próximo vídeo vamos falar sobre algo que acontece em toda casa. Como resolver conflitos sem desgastar os relacionamentos. Então até o próximo vídeo.